Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de arte. E para a nossa aula de hoje, que nós vamos continuar falando sobre percussão, eu vou pedir para você separar alguns materiais. Talvez você tenha esses materiais aí em casa ou não. Vou dar várias alternativas para a gente ir construindo esse material que nós vamos utilizar na próxima aula também. Tá? Então, eu vou pedir para você separar ali lápis de escrever ou lápis de cor. Desta vez, não é para a gente escrever nem desenhar. Eu preciso que você pegue o lápis mais longo possível que você tem em casa. De repente, se você tiver aquela borrachinha de encaixar na ponta do lápis, perfeito, melhor ainda. Se não tiver, não tem problema. Talvez você tenha aí na sua casa também alguns palitos de churrasco ou, de repente, esses palitos de fazer pipa. A gente vai precisar de, no mínimo, 6 desses para a gente trabalhar. Vou precisar de fitas adesivas, qualquer tipo que você tiver. Essa aqui fica mais fácil de trabalhar, mas você pode trabalhar com qualquer uma. Vou pedir para você separar um pedacinho do papel higiênico, não precisa ser um rolo inteiro assim, mas a gente vai usar um pouquinho desse papel amassado para trabalhar no instrumento que a gente vai fazer no final da aula. Pedir ali uma lata com tampa. Pode ser qualquer tipo de lata e qualquer tipo de tampa. Eu trouxe aquela que eu mostrei para vocês na aula passada, lembram? Pode ser. Essa aqui é uma tampinha um pouquinho mais rígida. Pode ser que a tampa da latinha de vocês seja diferente, seja aquela de plástico. E se de repente não tiver tampa, não tem problema. A gente usa a parte de baixo do material. Vou dar um tempo aí para você ou organizar esse material ou, de repente, você copiar no seu caderno essa lista para, durante a semana, você providenciar algum desses materiais. Então vamos lá, crianças. Se vocês tiverem o material aí, tranquilo. Se não tiver, também não tem problema nenhum. Como eu falei para vocês, nós vamos organizando esse material para na próxima semana a gente explorar também. Então a gente vai continuar falando dos instrumentos de percussão, mas hoje a gente vai viajar um pouquinho mais. Vamos além do que a gente está conhecendo agora. Eu sei, nós temos falado muito dos instrumentos que fazem parte aqui da música brasileira, que compõem a musicalidade brasileira. Nós temos diversos instrumentos, diversos ritmos interessantes que compõem a cultura brasileira. E eles são muito interessantes. E a gente viu também que eles vieram de origens diversificadas, né? Muitos tiveram origem africana, outros de origem indígena, outros de origem europeia.
Para a gente fechar essa ideia dos instrumentos brasileiros, eu vou trazer aqui para vocês dois deles que são muito importantes e que vão aparecer em muitas músicas brasileiras. Um deles é o atabaque e o outro que a gente já viu em aulas anteriores, mas que a gente vai entender muito bem como é que ele funciona, é o berimbau. Vamos assistir? Dá para falar que, desde sempre, os seres humanos utilizam tambores para fazer som. De rituais e festas a batalhas, a batida marca o ritmo e dá energia às mais diversas manifestações culturais. Aqui no Brasil, com o nosso caldeirão cultural repleto de influências africanas e indígenas, podemos dizer com orgulho que temos uma riqueza rítmica sem igual. Um belo exemplar dessa sonoridade brasileira é o atabaque. Tocados normalmente em grupos de 3, os atabaques conquistam quem os ouve. Cada um deles tem um tamanho diferente. O maior e mais grave é o rum. O médio é o rumpi. E o menor e mais agudo é chamado de lé. E juntos formam uma belíssima massa sonora e rítmica que envolve os ouvintes de uma forma especial. O nome atabaque vem de um termo árabe que significa prato. O atabaque geralmente é feito de forma artesanal. Ele tem um corpo de madeira ripada que é unida por arcos de metal e coberta com pele de cabra. Pode ter forma de cilindro, barril ou cone. A pele do atabaque é fixada por um aro de ferro, no qual são colocadas cordas ou parafuso para regular a afinação, apertando ou afrouxando a pele. O couro é tratado no azeite de dendê e deixado ao sol para que fique mais esticado e assim possa produzir um som ainda melhor. O atabaque pode ser tocado com ou sem baquetas. Seus ritmos estão presentes em muitos estilos brasileiros, mas são especialmente tocados em rituais religiosos afro-brasileiros, como a Umbanda. Ele também está presente na capoeira, junto do berimbau, e participando da roda ficou mundialmente conhecido. Vamos ouvir? Viram que interessante que do atabaque, as variações que nós temos desse instrumento e que cada um deles lá explora os sons mais agudos ou os sons mais graves. Isso é muito interessante e conseguir perceber isso na percussão é fantástico. E como eu falei para vocês, outro instrumento que caracteriza muito a música brasileira, que se expandiu já pelo Brasil todo, é o berimbau. Nesse vídeo, a gente vai ver como que realmente funciona a percussão desse instrumento, que é um instrumento fantástico e com uma sonoridade incrível. É que o berimbau está em terras brasileiras desde o início da colonização portuguesa, vindo junto dos povos angolanos que aqui foram escravizados. Há berimbaus semelhantes aos que temos aqui em Moçambique e em Angola, mas foi aqui no Brasil que ele ganhou sua companheira inseparável, a capoeira. O berimbau é a alma desta nossa dança-jogo arte marcial.
O som do berimbau dá energia para os jogadores de capoeira. E aqui vai uma informação valiosa. Na roda de capoeira, não há lugar para preconceitos ou vaidade. A magia da roda acontece no ritmo do berimbau, colocando todos em posição de igualdade. O berimbau é um instrumento musical constituído por uma cabaça, um arame e um pedaço de pau. Parece simples, né? Mas não se engane, ele é mais sofisticado do que parece. Na hora de tocar, os músicos utilizam todo o seu corpo, o que possibilita uma série de floreios e variações. Ainda é comum que o músico segure também um cachixi, que é um chocalho, deixando a sonoridade ainda mais completa. O berimbau tem normalmente 3 possibilidades de formato. Gunga é mais grave, geralmente tocado pelos mais experientes da roda. Berimbau de centro, tamanho médio. Violinha, menor e mais agudo. O berimbau é tão significativo para a cultura popular brasileira que não ficaria restrito às rodas de capoeira. Ele definitivamente ganhou todo o país. Salve, salve o berimbau! Que instrumento incrível que é o berimbau, não é mesmo? É uma sonoridade incrível e eu mesma não sabia, aprendi agora com o pessoal do Pequeno Príncipe, que a variação ali da cabaça, né, dá um instrumento mais grave, o som mais grave ou mais agudo. Isso é muito legal, muito interessante. E agora, aproveitando, né, que o pessoal do Pequeno Príncipe trouxe esse material para a gente vai conhecer um pouquinho mais de alguns instrumentos em outros lugares do mundo. A gente vai viajar um pouquinho mais longe agora. Nós vamos viajar, aí pelas imagens, nós vamos lá para o continente que a gente chama de Arábia, ou Península Arábica, ou ainda Oriente Médio. É um conjunto de países que fica muito longe daqui. Vocês têm ali a imagem do globo, aquela partezinha pintada em verde ali, e esses países que estão destacados ali, então, que a gente chama de Oriente Médio, ou que chama de países árabes, são países que a gente escuta muito falar, né? A gente escuta muito falar sobre a Turquia, sobre o Irã, Iraque, enfim, são países que a gente, uma hora ou outra, a gente acaba escutando e percebendo que a cultura deles é um pouquinho diferente da nossa. E tanto é diferente que a gente escuta histórias desses lugares, histórias e músicas que são muito característicos desses povos. O que a gente vai conhecer agora é um instrumento chamado derbak. E ele é incrível. E quando a gente escuta esse instrumento, realmente a gente parece que está viajando lá num deserto, escutando alguma história lá das Mil e Uma Noites, alguma coisa bem diferente. Vamos escutar? Dá ou não dá vontade de dançar? Este é o derbak, um tambor muito tradicional nos países árabes.
Presente em muitas culturas, este instrumento pode ser chamado de derbaque, darbuca, tabla e seu material também varia. Pode ser feito em cerâmica, barro, madeira, mas o ritmo, é sua marca registrada. O derbaque é um dos principais instrumentos do grande mosaico cultural que é o mundo árabe. Ele tem um corpo cônico e uma base cilíndrica. Uma das extremidades é fechada com uma pele e a outra é aberta para a propagação do som. O músico pode tocar sentado, apoiando o derbaque sobre a coxa e tocando a pele do instrumento com ambas as mãos, variando as formas de toque com o uso dos dedos. De acordo com o vocabulário da percussão árabe, o som dum é produzido quando se toca no centro da pele. O som tak, quando se toca mais próximo à borda. O som kak, emitido com uma passada de mão na borda. E o som sak, quando o músico toca com a mão em forma de concha, fazendo um agudo forte e seco. Combinando esses movimentos, uma enorme infinidade de sons é possível. Os mais tradicionais são o ritmo base das músicas árabes modernas. O ritmo mais típico de danças folclóricas. Ou ainda, a combinação mais típica do norte do Egito. Para além destes, muitos e muitos outros ritmos, movimentos e ornamentos são possíveis. Com um volume potente, o derbaque é super utilizado em músicas tocadas ao ar livre, pois tem uma boa projeção sonora e é capaz de oferecer ritmos marcantes que induzem a dança. E é por isso que ele é também um dos pilares da dança do ventre, onde quem dança e quem toca atuam de forma conjunta. Chega de conversa e vamos ouvir!
E incrível esse som, né? E vocês perceberam ali que quando o músico toca, ele faz a percussão de forma diferente daquele do atabaque, por exemplo. Então, como são formas diferenciadas de explorar o som do instrumento e o ritmo, a percussão se torna característica do lugar de onde ele veio. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Vamos continuar viajando, então? Agora, o meu convite para vocês viajarem comigo lá para o Caribe. Já ouviram falar no Caribe? O Caribe é um conjunto de ilhas maravilhosas, muito lindas. E esse instrumento que nós vamos ouvir agora, ele tem um som muito característico. Eu acho que quando vocês ouvirem já no comecinho do vídeo, que o pessoal do Pequeno Príncipe vai trazer pra gente, vocês já vão lembrar de algum filme que vocês já assistiram ou de alguma história, vai lembrar mar, vai lembrar praia, vai lembrar esse tipo de coisa. Vamos ver? O instrumento que a gente vai assistir agora é o steel drum. O ser humano sempre inova com materiais que tem à mão. No caso dos instrumentos musicais, de pele de animais a latões de ferro, tudo pode virar música. Esse é o steel drum, um instrumento musical que surge com a reciclagem de latas usadas para transportar petróleo. Incrível, né? O steel drum, também conhecido como steel pan, é muito tradicional da ilha de Trinidad e Tobago, que fica no Caribe. Conta a história que durante a Segunda Guerra Mundial havia muitos e muitos barris de petróleo naquela região, que tinha uma base militar dos Estados Unidos. Estes galões de petróleo vazios foram incorporados pela população local, tornando-se um instrumento bem característico e popular na região. A ilha de Trinidad e Tobago tem forte influência de povos africanos. Mas já antes dos africanos chegarem, existiam bandas de tambores chamadas de tambu-bambu. Assim, o steel drum encontrou o lugar certo para se desenvolver. Somando os galões de petróleo que lá estavam com a cultura de batuques africanos, surge essa sonoridade, que nos leva rapidinho para os mares do Caribe. O steel drum é como uma grande panela, com diversas cavidades. Cada cavidade emite uma nota diferente. Ele também pode ser mais grave ou mais agudo, e é tocado com baquetas revestidas de borracha ou feltro. Para fazer steel drum é preciso muita destreza, principalmente para alcançar a afinação que se deseja. Para afinar, são utilizados martelos que moldam as cavidades do instrumento, além, claro, o bom ouvido do afinador. O steel drum não fica restrito aos sons típicos das ilhas do Caribe. Passeia entre o jazz e o reggae com tranquilidade. Vamos conferir?
Incrível esse instrumento, né? E como ele foi criado a partir de reciclagem. Isso é muito interessante. E um pensamento que a gente tem que ter aí para trabalhar com percussão também. Vamos continuar viajando? Perto dali do Caribe, nós temos um outro país que se chama México. Já ouviu falar no México? México lá da Frida Kahlo, a mesma terra da Frida Kahlo, e que agora nós vamos conhecer através de um instrumento de percussão muito característico, que é a marimba mexicana. Quem vai trazer essa marimba mexicana e a sonoridade muito gostosa desse instrumento, que é feito de madeira, é o músico e professor Eduardo Marés, que vive no México, trabalha no México, é professor de música e também tem essa banda que nós vamos assistir agora. Com essa banda, ele traz para os lugares onde eles se apresentam a característica mais marcante dessa marimba, que é essa delicadeza do som e a forma como ela é tocada. Porque para se tocar, a baqueta que se usa para tocar esse instrumento, ela é colocada na mão de uma forma muito diferente. Preste bem atenção. Então, vocês viram aí que delícia que é escutar a marimba mexicana, né? E o instrumento de madeira e a forma como ele é percutido muito diferente, muito interessante. E deve ser bem difícil de tocar também. Bom, meu convite agora é para a gente viajar um pouquinho mais longe. Vamos ver o mapa? Vocês lembram dessa imagem do mapa mundi? Eu já mostrei para vocês em alguma aula, né? Então, aqui nós temos todos os países do mundo. Nós estamos aqui no Brasil e a gente vai lá longe, num país que a gente já visitou de outra forma, quando a gente viu a cultura Gondi. Lembram disso? Nós vamos lá para um país chamado Índia. Lembram da Índia? A Índia é um país fantástico e com uma cultura muito diferente em cada região dela, assim como o Brasil. Também tem lugares que predominam um tipo de cultura e outros lugares predomina outra. Mas o que predomina muito lá na região toda da Índia são os instrumentos de percussão. São vários, são muitos mesmo. Eu só escolhi apenas um para mostrar para vocês. O instrumento que a gente vai conhecer é o Duki Tarang. Eu escolhi esse instrumento porque ele tem um som muito delicado. E a gente só consegue tirar o som dele apenas batendo a ponta dos dedos, como vocês vão ver no vídeo. Mas mesmo assim, parecendo que o toque é muito delicado, o som desse instrumento reverbera muito. É um som muito interessante. E reparem também que quanto menor, né, ali o tamborzinho que vocês vão ver ali, que é o duque, né? Quanto menor o som é mais agudo, ele aumenta e vai ter ali o som mais grave. Reparem que interessante que é o som desse instrumento.
a nossa viagem vai continuar. Vamos lá? Vamos viajar juntos? Então, a gente estava aqui, né, no país chamado Índia, agora a gente vai um pouquinho além, um pouquinho mais longe. Nós vamos até lá, ó, onde os olhos do mundo estão se concentrando agora nessa época do ano, né, por diversas razões. Uma delas são os Jogos Olímpicos, né? Esse país que a gente vai ver agora é o país Japão. O Japão tem uma história com a percussão muito interessante, como a gente já vai aprender agora. Essa cultura também chegou aqui no Brasil pelos imigrantes japoneses que trouxeram também a sua cultura, assim como muitos outros povos que vieram compor aí esse colorido que é a cultura brasileira. Mas esse em específico que nós vamos ver agora é uma tradição japonesa muito importante que eles chamam de taiko. Na verdade, taiko é um tambor na língua japonesa. Mas eles vão explicar aqui, o pessoal da Japan House vai explicar para a gente como é que essa tradição é tão evidenciada hoje em dia, como é que ela veio do Japão para cá e como é que esse pessoal da Japan House e aqui a comunidade japonesa que vive no Brasil se preocupa em cuidar desse jeito de percutir, desse grande balé, dessa grande orquestra de tambores que é muito bonita e que mostra para a gente que a percussão realmente acompanha a humanidade desde sempre e é importante para caracterizar a cultura de cada povo. Vamos aprender um pouquinho com eles? Taiko significa literalmente tambor em japonês. Este termo passou a ser utilizado para referir-se ao tradicional tambor do Japão e à sua prática. O taiko faz parte da cultura japonesa e ao longo de toda a sua história foi utilizado de diversas formas. Dentre elas, podemos destacar o uso como meio de comunicação, na religião, em festivais, na guerra e no teatro. Por exemplo, habitantes de vilarejos costumavam tocar o taiko para alertar sobre o perigo, ou simplesmente marcar as horas. Já em cultos religiosos, os sacerdotes utilizavam o taiko como meio de comunicação com os deuses. Na guerra, o tambor de guerra, o som do taiko servia para coordenar e motivar as tropas aliadas, além de amedrontar os inimigos. A forma como o taiko é tocado atualmente, com vários tocadores e vários tipos de tambores, é recente. Após 1950, o professor Dai Hachuguchi, influenciado pelo jazz, teve a ideia de interpretar uma peça teatral com tambores de variados timbres. Até então, o taiko era tocado individualmente, como sonoplastia ou acompanhamento. A partir desse momento, o taiko passou a ser tocado como orquestra, tornando-se o instrumento principal das apresentações. Nasceu assim uma nova arte de praticar os tambores japoneses, chamada wadaiko. A história do taiko aqui no Brasil se iniciou junto com a vinda dos primeiros imigrantes aqui para o país. Mas o taiko só começou a ficar popular de uns 20 anos para cá, com a vinda de professores de taiko lá do Japão aqui para o Brasil, ou com a fundação de grupos de taiko de pessoas que já praticaram taiko lá no Japão e resolveram vir para o Brasil fundar seus próprios grupos. Cada grupo possui suas próprias composições, ensinamentos e estilo de treinamento. Existem mais de 150 grupos aqui no Brasil distribuídos por todo o país. É comum a gente assistir às apresentações desses grupos em festivais da cultura japonesa, mas o taiko também é utilizado como instrumento recreativo para crianças, pessoas da terceira idade e pessoas com deficiência. O legal do taiko é que ele não se limita a pessoas com descendência japonesa. Ele pode ser praticado por pessoas de qualquer gênero, qualquer etnia e qualquer idade. Um dos principais instrumentos do taiko é o okedodaiko, que é este aqui. E como ele é feito? Bom, o corpo, que é essa parte preta, é feito de várias tiras de madeira, ou como num barril, ou numa chapa de madeira, que é o caso desse okedo e da maioria dos taikos daqui do Brasil. Já o couro, que é essa parte que a gente realmente toca, ele é esticado e costurado num aro. Para juntar essas duas partes, a gente usa as cordas. Então, as cordas também ajudam na afinação do instrumento. Se você quer ter um som mais agudo, mais fininho, a gente aperta mais as cordas. E se a gente quer deixar um som mais grave, mais dom, a gente deixa as cordas mais soltinhas.
muito utilizado é o shimedaiko. O processo de fabricação dele é muito parecido com o do okedodaiko, então nós temos os dois coros, o corpo e a amarração que pode ser feito com cordas, igual o okedo, mas a gente usa muito parafusos ou esticadores. Porque os esticadores ou os parafusos, eles permitem dar uma tensão maior para o instrumento. Isso causa o som mais agudo dele, que é a característica principal do shimedaiko. Esse é o Nagado Daiko. Ele é feito a partir de um tronco de árvore escavada e o couro é esticado aqui em cima. Para fixar todo esse conjunto, são pregadas essas taxas. Diferente então dos taikos de corda, ele não pode ser reafinado. É necessário que um artesão faça esse processo, tirando todas as taxas e fazendo tudo de novo. Esse tipo de taiko é o mais utilizado no Japão. Os nagados mais antigos, eles possuem o corpo mais arredondado. Isso porque o som vibra mais aqui dentro. Já os taikos de fabricação mais recente possuem o corpo mais alongado. Isso acontece devido à disponibilidade de árvores, que não é tão grande como antigamente. Odaiko significa literalmente tambor grande. Devido ao seu tamanho, geralmente é o que mais chama atenção durante as apresentações. Para se tocar bem Odaiko, é necessária muita técnica e um bom preparo físico. Por isso, geralmente quem toca o Odaiko são os mais experientes. Os maiores Odaikos passam dos 2,5 metros de diâmetro. E eles podem ser feitos tanto com cordas como com taxas, igual o Nagado. Nós utilizamos as baquetas para tocarmos o taiko e chamamos de bati. O bati, ele possui vários formatos diferentes, tamanhos e também tipos de madeiras. O tipo de bati depende muito do som que queremos produzir no taiko. Temos aqui diferentes tipos de bati. Esse, por exemplo, ele é feito de bambu e ele é um pouco mais achatado, por isso tocamos chapado no instrumento. Ele gera um som mais estridente. Já esse bati ele é menor. Utilizamos para tocar o shimedaiko, e ele gera um som bem mais agudo. Já esse bati, ele tem em torno de 40 centímetros. Ele é utilizado nos instrumentos de okedo ou de nagado, que ele é mais comum aqui no Brasil. Esse, por exemplo, ele se chama yukibai. Ele é utilizado em taikos maiores e ele gera um som mais macio. Temos esse aqui também, que a ponta dele é maior, por isso utilizamos menos força para produzir um som de maior alcance. E por último, esse bati, ele é mais comprido, ele também é utilizado em taikos maiores, um odaiko, e ele gera um som de maior alcance também. No estilo Wadaiko, é possível utilizar outros instrumentos que complementam e enriquecem ainda mais a música. Por exemplo, podemos usar instrumentos de timbre agudo, seco ou pontual e instrumentos de timbre totalmente diferentes para que eles apareçam durante uma execução com taikos. Da parte das madeiras, temos o hyoshigi. Quanto aos metais, temos chapa ou tebyoshi, atarigane, chinsha ou kagura-suzu. Em relação aos sopros, são representados por horagai, shinobue e shakuhachi. Este instrumento é o kyoshigi, de madeira. Chapa ou tebyoshi, chinsha, atarigane
Kagura Suzu. Este é o Horagai. Temos também o Shinobure. Este aqui é o Utabore, no qual os orifícios têm tamanhos diferentes. E ele é afinado com base na escala diatônica maior ocidental, ou seja, dá para tocar Dó, Ré, Mi, Fá. Este aqui é o Hayashibue. Ele possui orifícios de tamanhos iguais e uma escala própria que caracteriza algumas músicas tradicionais tocadas em taiko. Por fim, temos o shakuhachi, que é a flauta longitudinal de bambu. Então, crianças, que interessante, né? Então, fica aí o nosso convite e o convite aí do pessoal da Japan House para conhecer um pouquinho mais a cultura japonesa, que é incrível. E esse espetáculo, né, dos tambores japoneses, também a percussão como um todo, o conjunto desses tambores diferenciados que forma essa beleza, né, que a gente viu agora. E vocês viram também que eles apresentaram para a gente diferentes tipos de baquetas. A gente pode considerar, então, as baquetas também como um instrumento de percussão. Elas são muito importantes aí para o efeito sonoro que vai acontecer aí nesse percurso. Dependendo do instrumento e dependendo da baqueta que se usa, o resultado sonoro vai ser diferente. Então, agora, o meu convite aí é para você, então, organizar esse material que você acha que você conseguiu separar, né? Então, lembrando aí que se você só tinha os lápis de escrever, o lápis de cor lá para você usar, de repente você coloca alguma coisinha na pontinha deles também. Outra ideia que eu trouxe para vocês é a gente construir a baqueta com palitos. Isso aqui fica muito interessante e você pode usar, inclusive, para a nossa próxima aula, que vai ficar um material já organizado durante a semana. Tá? Então, para fazer essa baqueta aqui, eu usei 3 palitos que eu uni aqui com a fita adesiva e aqui na pontinha eu fiz a bolinha com o papel higiênico e passei a fita adesiva novamente, para ficar bem firminho aqui. Então, de repente, fica aí o meu convite para você fazer isso durante a semana, para que na próxima aula a gente possa explorar todas as possibilidades aí das diferentes baquetas que a gente viu. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!